Olá, meu irmão e minha irmã, com alegria nós queremos partilhar um pouco sobre a palavra de Deus de hoje, na liturgia deste sábado, dia 16 de maio, e queremos falar de maneira específica sobre o Evangelho de hoje. O Evangelho faz uma oposição, o Senhor Jesus faz uma oposição entre os discípulos e o mundo. É importante, antes de mais nada, a gente entender que em João, o mundo tem três diferentes conotações, compreensões. A primeira compreensão, ela é neutra, o mundo enquanto lugar onde nós habitamos, onde nós estamos. O segundo é positiva, as pessoas que estão no mundo, mas que são chamadas por Cristo, que virão a Cristo. E a terceira, negativa, que é a do Evangelho de hoje, e do discurso que Jesus vai realizar aqui e vamos ver ao longo destes dias, que é negativa. Tem a ideia de que são as forças contrárias ao projeto de Deus. Então vamos falar um pouco sobre esta realidade. Este tipo de mundo, falado pelo evangelista João, ele significa todas as forças, todas as ideologias, tudo aquilo que nos faz ir contra nosso Senhor Jesus Cristo. E o próprio Papa Bento XVI vai dizer, são ideologias anticristo, anticristãs, vão contra nosso Senhor Jesus Cristo, portanto são anticristo. E elas nos enganam, é muito interessante, né? Elas ou vão totalmente contra o Evangelho, ou elas pegam partes que interessam do Evangelho e se inserem nessas partes, colocam as suas opções que são muitas vezes contrárias ao Evangelho, fica aquela coxa de retalhos e nós acabamos acreditando nessas coisas. Pior ainda é que a estratégia do inimigo de Deus é muito clara. O príncipe deste mundo, o chefe deste mundo, obviamente que ele vai usar de suas artimanhas. E uma delas é muito simples. Ele cria duas ideologias mundanas que colocam alguma coisa do Evangelho. Faz com que a gente fique apaixonado por essas ideologias. Inclusive, para poder lutar contra esta, eu vou me radicalizar aqui, a tal ponto que eu acredito que a ideologia que eu abraço é a favor de Deus. E não é. Se retalhou o Evangelho, não é cristã, é anticristã. O Evangelho precisa ser integral, nós precisamos ter essa ideia. Então, além de falar do mundo, destas forças contrárias a Cristo, o Evangelho de hoje nos traz também uma outra característica importante. Que característica é esta? O mundo nos odeia os discípulos e as discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus os tira do mundo, os tira da influência do mundo. O mundo ama aqueles que são seus. Dá uma olhada na TV, dá uma olhada nos jornais. O que o mundo apresenta para nós? Ideias estranhas, ilógicas. Pessoas que carregam essas ideias. Você olha e fala, gente, mas não tem condição nenhuma. Não tem condição nenhuma de fazer sucesso, desculpa, mas nem talento tem e está lá. Por quê? Porque advoga pela causa do mundo, com causas contrárias ao Evangelho. O mundo ama pessoas assim. Se você é discípulo de nosso Senhor Jesus, o mundo não te ama. Ao contrário, vai te perseguir, como perseguiu nosso Senhor Jesus Cristo. O discípulo não é maior do que o mestre. Se perseguir o nosso mestre, vai perseguir você também, vai nos perseguir. Então nós temos que ter essa consciência. Quantos homens e mulheres de Deus foram perseguidos ao longo da história? Veja aí o exemplo de São Padre Pio, veja o exemplo de alguns padres, irmãs, que até nos dias de hoje são perseguidos, são caluniados, e o pior, nós às vezes acreditamos e começamos a fazer parte do coro que fala mal deles. Não, nós precisamos rezar, nós precisamos ver até onde vai dar determinada investigação para poder chegar a uma conclusão final. Então, meus irmãos e minhas irmãs,
o Evangelho de hoje nos coloca diante de uma decisão. Nós vamos preferir o quê? Viver uma vida tranquila? Portanto, sermos amados pelo mundo? Ou vamos querer estar com Cristo e correr o risco de ser perseguidos por todos aqueles que são contrários a Cristo, anti-Cristo? Essa é a grande questão. Veja que o mundo vai perseguir, está perseguindo, não é novidade, e vai continuar. Então, se por exemplo, nós falamos que somos cristãos, vamos dizer que nós somos medievais, ideias antigas, obscurantistas, nós só pensamos em Deus, nós estamos alienados da realidade. Se você, por exemplo, vai contra ideologias contrárias, não é, ao Evangelho, por exemplo, o aborto, a eutanásia, a ideologia de gênero, o que é que vão dizer? Você é fascista, você não aceita os outros, você não aceita as minorias, você não aceita... Quer dizer, vão criar mentiras, umas cada vez piores do que as outras. Cabe a cada um de nós escolher se mesmo assim nós vamos ser fiéis ao Senhor até o fim, e aquele que perseverar até o final será salvo, diz a palavra de Deus, ou se nós vamos ficar acuados, vamos nos deixar levar, vamos ficar intimidados, porque é isso que querem fazer conosco, nos deixar intimidados diante da perseguição que estão fazendo, já estão fazendo. Então cabe a cada um de nós escolher. Ficamos do lado de Cristo ou ficamos do lado anti-Cristo. Que nosso Senhor nos ajude a escolher o lado certo, que o Espírito Santo nos guie por este caminho, que Nossa Senhora nos leve para o lado de Cristo. Sobre vós, sobre a vossa família, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.